CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado nos 99.1 FM, também no youtube.com/CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022, 15 de dezembro, o aniversário da minha Lelê, Letícia, 11 anos já, Carlão de Freitas. Como passa, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Um bom dia especial à nossa Lelê. Ela é ponte pretana, né, Pio? Ela é. Ou algumas mudanças estão sendo Não, realizadas? Cada ano Convicta. que passa, ela se torna mais ponte pretana. Mais parabéns, Lelê! Apesar disso... Mas que Deus ilumine seu caminho, que você seja uma criança maravilhosa, muito feliz. E passa, Pio. Como Nossa, passa, né, cara? muito Nossa, às vezes a gente fica rápido, acompanhando, vendo fotos, né? Dá aquela nostalgia. Meu Deus do céu, o meu também, 7 anos, cara. Eu penso assim, eu lembro do meu aniversário de 7 anos. Isso, ou seja, eles já têm aquela Nossa, imagina, consciência. 11 anos, Nossa, né? Então, o tempo passa, por isso que a gente tem que desfrutar. Porque, olha, 11 anos, mais 3, 4 aninhos, meu filho. Aí já começa. Pai, já vai ter vergonha do pai deixar na frente da escola, né? Aí, Não pode deixar aqui, pai, não tem problema não. 14 e 15 já tem aquela história do pai, vai ter uma festinha. Que horas começa, Lê? Às 10. Vai... Às 10 da manhã, não. Eita. Vamos lá, mas um vamos beijo, lá, Pio. Lelê. Deus te abençoe muito. Agora chegando aí, né, um momento meio que fim de Copa do Mundo, né? Agora é só Total. esperar a final, fim de semana tem a decisão do terceiro lugar, mas fim de Copa do Mundo, 2 seleções emblemáticas, a busca pela terceira estrela, tanto de Argentina como de França. E agora temos que cuidar realmente do nosso pedacinho, que não tá fácil não, né? Não tá fácil. Tá complicado. Não tá fácil. E a gente já começa trazendo informações do Guarani. Bugre que segue apresentando jogadores que estão chegando. E eu não sei não, tô achando que dá pra escalar o Bidu na primeira rodada aí, hein, Júlio Nascimento? Bom dia. Bom dia pra você, Rafael Pio. Um abraço aí pra Lelê. Feliz aniversário, que ela seja muito feliz, tenha muita saúde sempre. E, Pio, o Guarani tem mantido aí uma média de 2 anúncios por dia, né? Nessa última semana, o Guarani tem anunciado 2 jogadores por dia. Então começou com o Tony, com o Lima, aí foi passando pro Lucas Marques, pro Alan Santos, zagueiro, pro Derek. Então, aos pouquinhos, esse time do Guarani começa a tomar a forma aí da temporada 2023 e a ideia é continuar anunciando esses jogadores para a próxima temporada. Bruno Michel, Luciano Castan, o Guarani que tem aí esses jogadores já treinando com o técnico Mouser, assim como o zagueiro Lucão. Então, esses atletas também serão anunciados de forma oficial pelo Guarani nos próximos dias. Por enquanto, é um time que tem a cara do técnico Mouser, né? São peças conhecidas aí do técnico Mouser. É um time com jogadores indicados, como o Lucas Marques, que estava no CSA, trabalhou com o técnico do Bugre no Clube Alagoano. Ele tem uma característica importante, é bom na bola parada e se apresenta ao torcedor bugrino. Muito obrigado, que seja um ano muito abençoado nas nossas vidas aqui, em 2023 no Guarani. A minha trajetória, eu surgi na Aparecidense como profissional, me profissionalizei lá, logo subi, né? Joguei muito pouco lá, aí rodei alguns clubes no interior de Goiás e depois alguns outros estados. Fui pro Grêmio Prudente, que é da onde eu sou hoje, meu passe é de lá, pro CSA e hoje estou aqui no Guarani. Assim, em específico eu não gosto muito de falar sobre mim, né? Eu gosto de usar mais referências de outros atletas, mas sobre a minha pessoa como atleta também, pode esperar muita garra, muita força, muita vontade. Minhas características velocidade, passe bom, cruzamento, também tem a batida de falta muito bem também. Me considero um lateral que ataca muito, mas no estilo de jogo
do Moza é você também ter que defender bastante. Então, eu guardo mais, às vezes, a posição ali, defender e ataco mais na hora boa, mas sou bastante ofensivo. Tá, então, Lucas Marques é mais uma opção para esse time do Guarani, ele que vai atuar pelo lado direito, disputando a posição com o Diogo Matheus, e do lado esquerdo, a expectativa é pelo Jamerson Bahia, pelo Mike, pelo Liel como opções, mas tem a possibilidade, como você disse, do Bidu ser escalado aí no Guarani, viu, Pio? E eu explico, inclusive, quero agradecer aqui o pessoal do Goal, pelos créditos e na informação do Bidu. Existe um recuo do Corinthians em relação à contratação do jogador, né? O Corinthians foi muito pressionado, viu, Pio? Por essa pedida do Guarani de 8 milhões de reais, o valor inicial era de 6 milhões e 500 mil, o Guarani foi aumentando, chegou aí na casa dos 8 milhões, o Corinthians disse que não pagaria esse valor à vista e estava tentando negociar com a inclusão de jogadores para abater esse valor. O Guarani se interessou por alguns, como por exemplo o Luiz Mandaca, mas ele acabou acertando com Juventude, outros jogadores estão acertando com outras equipes, e os nomes que sobraram, pelo menos nesse primeiro momento, não são nomes que agradam ao Guarani. Então o Corinthians está recuando, e o Guarani bate o pé que prefere vender o jogador a emprestar. O Corinthians cogita o empréstimo, mas o Guarani quer a venda, Pio. E tá certo o Guarani, né, Carlão? Tem que ser, né? É um ativo do clube, o Guarani precisa de dinheiro para se fortalecer, para tocar a temporada. Eu creio que a Série B esse ano ela tem algo especial, porque não vamos ter a presença dos grandes clubes, talvez o Sport seja aí o mais maior, top, né? Porém que dá, né, para os nossos clubes encarar de igual para igual. Então o Guarani vai precisar se fortalecer no caixa. Vender o Bidu, até porque para o Bidu, na cabeça do Bidu, tá, gente? Na cabeça do Bidu, o Guarani ficou pequeno para ele, então ele quer novos ares, e para o Guarani é importante também o dinheiro. Então eu sou favorável à venda e que ele tenha uma carreira vitoriosa. Eu acredito que se tiver a cabeça no lugar, tem tudo para, né? Tem tudo para concluir uma carreira muito legal, e que o Guarani também toque sua vida de uma maneira saudável, principalmente na parte financeira, no qual o Bidu está inserido, né? Ou a venda do Bidu. Eu já gostei do Lucas Marques, porque sempre é feita a pergunta: quais são as suas características? Aí o cara vem, né? Sou rápido, desço pela direita, pela esquerda, cruzo, cabeceio, bato bem faltas, fisicamente sou muito forte e tal. É igual aquela coisa, né, Pio? Imagine você assim, por exemplo, você vai com a sua, ainda nos tempos de adolescente, vai com a sua namorada encontrar o sogro, né? Ou o pai da namorada. Isso. Aí, quais são suas qualidades? Aí, eu sou trabalhador, sou um cara responsável, tal. Aí começa a namorar. Gosta de um futebol, gosta de tomar cerveja, gosta... O que você acha que o atleta vai falar? Não, ele nunca vai falar. Acho que o Guarani investiu errado. Cara. Mas já gostei que ele falou: não gosto muito de falar de mim e tal, mas falou. Mas bom reforço, né, Carlão? Bom reforço. É claro que sempre fica aquele alerta, né? Dos problemas de você depositar toda a confiança no treinador na hora de contratar, em virtude do que pode acontecer. 2, 3 tropeços, o Mozart vai embora e fica tudo aí para o próximo treinador. Mas foi um cara, apesar de uma campanha ruim que fez o CSA, mas hoje acabou aquele negócio, jogador rebaixado. Jogador rebaixado, mas pelo menos apresentou a sua qualidade, né? Então o Guarani pode aí, de repente, ganhar um bom lateral. Esse ano tivemos Lucas Ramon, Ludic e o Diogo Matheus. Na realidade, nenhum dos três conseguiu se firmar. E o Alvarinho jogou ali também. O Diogo machucou demais, tem potencial, mas machucou demais. O Lucas nunca se firmou, e o Ludic sempre diante dos questionamentos por parte da torcida e de alguns membros da imprensa, né? Não tenha dúvida disso. Tô imaginando jogar contra o Sampaio Correia, Série B. Não vai jogar, tá em contrato. Isso é verdade. Aí, meu Deus ele vai fazer o gol. Essa é pra você, Rafael Pio. Grande Ludic. Que tenha boa sorte aí o Ludic e o Lucas Marques com a camisa do Buga. Ô, Julião, depois do intervalo, só pra preparar o coração da rapaziada, o noticiário vai ser um pouco mais tranquilo ou pesado de novo da Associação Atlética? Um pouco mais tranquilo, alguns quilinhos a menos. Tá. Isso um pouco mais tranquilo. Não significa que esteja leve, mas tem uns quilos a menos. Ainda pode dar aquela dor no braço, sabe, Pio? Sim. Mas já dá pra carregar com mais tranquilidade. Então tá bom. Daqui a pouco a gente fala da macaca.
CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo de volta na manhã desta quinta-feira para trazer para a gente informações sobre o trânsito. Thaís, bom dia. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Pela Avenida Moraes Salles, são boas as condições sentido Nova Campinas. No sentido centro, há excesso de veículos do Viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem trânsito bastante carregado pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Anchieta até a altura da Avenida Benjamin Constant, por conta de obras que estão sendo realizadas próximo à Praça Carlos Gomes. Continuando pela Avenida Anchieta, o motorista perde tempo somente pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. O consórcio Embracon dá jogo mesmo. Faça um consórcio e vire o jogo. Chegue junto com seu carro novo ou seminovo sem juros. Embracon, sempre o melhor lance. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Depois da participação no Campeonato Mundial, o Vôlei Renata já voltou aos treinamentos no ginásio do Taquaral e o foco é todo agora na Superliga Masculina de Vôlei. Próximo jogo, sábado, às 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral, contra o APAM Blumenau, que não faz uma boa campanha na competição. O Vôlei Renata, neste momento, é o terceiro colocado na tabela de classificação, mas tem um jogo a menos que seus adversários SESI e Sada Cruzeiro, que estão à frente da equipe campineira. Se vencer no próximo sábado, o Vôlei Renata passa o SESI e assume a vice-liderança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h49, de volta com o CBN Esportes Campinas. Se não tem Igor Formiga e Luca, pelo menos o Elvis apareceu no Moisés Lucarelli. Como tá a situação, Julião? Exatamente, essa é uma boa notícia, sim, viu, Pio, que o torcedor pode comemorar, porque desde ontem
existe uma expectativa do torcedor pontepretano em saber se mais jogadores deixarão o grupo aí nos próximos dias. Então, a primeira boa notícia é que, aos poucos, o Eberlin e a diretoria estão conseguindo diminuir o impacto negativo nas finanças e pagar em dia ou reorganizar as contas, vamos colocar assim, da Ponte Preta, principalmente para a próxima temporada. Isso foi um pedido exaustivo do Hélio dos Anjos, de tentarem nas próximas semanas colocar as contas em dia, porque a comissão técnica acredita, Pio, que sem os salários em dia, tudo isso acaba impactando dentro de campo na Série A2, que é uma competição difícil. E na última segunda-feira, até fazer um meia-culpa aqui, né? Porque o Elvis estava em Campinas e a expectativa é que ele se representasse. Mas depois ele pediu 2 dias de folga para cuidar de assuntos pessoais. Não se sabe ainda se esses assuntos pessoais estariam ligados a uma eventual saída da Ponte Preta. Fato é que o Elvis tem uma reunião com o Hélio dos Anjos e outra reunião com a diretoria para explicar o lado dele, Elvis, as preocupações dele, mas também ouvir o que a Ponte Preta pode assegurar para o jogador e dar de segurança para 2023 no que se refere a salários, a contas em dia. Então existe uma expectativa, um otimismo que o Elvis vá ficar na Ponte e que ele será o grande protagonista do time a partir da Série A2. Difícil bater o martelo e dizer, ó, o Elvis fica. O mercado tem sido muito inconstante, principalmente por conta da pressão dos empresários, né, Pio? Os empresários querem os salários em dia e querem também oportunidades de colocar os seus jogadores na primeira divisão. Fato é que o Elvis tem contrato até dezembro de 2023 e nesse momento não é um jogador que cogita entrar na justiça para deixar a Ponte, não. O Elvis só quer ter a segurança que ele receberá em dia e que a Ponte vai conseguir ter as contas em ordem a partir de janeiro, viu, Peu? O Everton se recupera quando, Julião? Então, o Everton ele já está na última fase, né, de recuperação para iniciar a famosa transição. Eu acredito que para a estreia, talvez o Everton ainda não esteja 100%, mas ele não deve perder muito do início do Campeonato Paulista não, viu, Pio? Tô acreditando aí que nas primeiras rodadas já a figurinha do Everton volta aos gramados na Ponte. Bom, Carlão, é preciso fazer um esforço em relação ao Elvis. Eu, particularmente, vejo com bons olhos a presença dele, ele se apresentar, então acho que mostra que o jogador quer ficar. E aí vale o esforço. Mostra que o jogador quer ficar, Pio, e é até um recado pro torcedor, que hora ou outra acaba criticando o profissional, porque ele vai querer, ele quer buscar novos ares, e ele tem todo o direito de buscar novos ares em virtude do que está acontecendo na Ponte. E o Elvis está demonstrando o interesse em ficar, marcando reuniões, ele tem que fazer isso. Por quê? O jogador da Ponte hoje, ele está incerto do que pode acontecer. Primeiro, ele vai disputar uma Série A2, que já é um campeonato deficitário, um campeonato abaixo, pelo menos, da qualidade do Elvis, né? Então, ele tem todo o direito em sentar com o Eberlin, presidente, o que está acontecendo? Eu tenho propostas, a gente sabe que o Elvis é um jogador valorizado. Professor Hélio dos Anjos, o que está acontecendo? O que vocês me dão de garantia? Porque eu quero ficar agora, eu preciso ter uma certeza de que eu vou receber, de que eu vou participar de um time competitivo, de que eu vou subir, porque a Ponte ela precisa subir. Então, o Elvis está demonstrando toda essa vontade. Eu acho importante também essas reuniões. Esse noticiário da possível volta do Everton em poucos dias também já dá uma sustentação com relação à equipe para a Série A2. Já é um noticiário mais otimista em relação aos últimos noticiários da Ponte Preta. E mesmo não mantendo a base, ou com aquela base que nós esperávamos já não vai existir, mas pelo menos a gente já observa qualidade. Quando você tem um Elvis e um Everton, mesmo sendo numa Série A2, em que é um outro campeonato, é uma outra característica de campeonato, mas você tem a qualidade, e eu acho importante. A manutenção desses dois já é um alicerce importante para você montar uma equipe competitiva. A gente vai para um rápido intervalo, só mandar 2 abraços aqui pro Guina Aguirra de Nova Odessa, tá dizendo aqui, ó: bom dia, amigos da CBN, esperando o Messi ser campeão mundial. Não gosto da Argentina, mas adoro o Messi. Tamo junto, viu, Guina? Avante palestra, tá dizendo ele aqui. E a outra mensagem fala: CBN Esportes, parabéns, Papai Pio. Valeu, Marcelo, tá mandando parabéns aqui pra Lelê. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas.
Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. E o mercado tá aquecido, hein? Os clubes de São Paulo se movimentando. Quem traz as informações pra gente é Roberto Lioi. 3 dos principais clubes do estado se representaram nesta quarta-feira para o início da pré-temporada: Corinthians, São Paulo e Santos. No Corinthians, além da volta dos atletas para o CT, foi dia de desabafo do presidente Duílio Monteiro Alves. Ele chamou o português Vitor Pereira de mau caráter e mentiroso após o acerto para ser técnico do Flamengo. Eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. E caráter das pessoas a gente não comanda. Mas ele mentiu. O cara enganou todo mundo. Duílio também admitiu que gostaria de contratar Tite para ser treinador, mas como o próprio Tite não quer trabalhar em clubes brasileiros neste momento, a opção foi Fernando Lázaro efetivado. No São Paulo, a apresentação do elenco contou com 2 reforços: o atacante Pedrinho, ex-América Mineiro, que chega por empréstimo do Lokomotiv da Rússia, e o goleiro Rafael, que era reserva do Atlético Mineiro. Rafael chega em definitivo em uma transação que custou ao São Paulo 5 milhões de reais. 7 jogadores saíram: Miranda, Andrés Colorado, Reinaldo, Éder, Marcos Guilherme, Bustos e o zagueiro Luizão. O Santos se representou com 4 reforços contratados. O mais recente foi o volante Dodi, ex-Fluminense, e que estava no Kashima Reysol do Japão. Dodi tem 32 anos e chega para um contrato de 3 temporadas. Ele trabalhou com o técnico Dari Helman no Fluminense em 2020. Além de Dodi, chegaram também o zagueiro Messias, o atacante Mendonça e o lateral João Lucas. A última equipe que vai se representar para a pré-temporada será o Palmeiras, e de forma diferente. Na próxima segunda-feira, os jogadores vão iniciar os trabalhos de forma remota, sem a necessidade de estar presencialmente na academia de futebol. Os jogadores receberão acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube. A volta presencial do Palmeiras ocorrerá no dia 2 de janeiro. De São Paulo, Roberto Lioi. Valeu, Lioi. A gente não tem muito tempo, Carlão, então à tarde a orelha esquerda do Vitor Pereira vai queimar muito, porque a gente vai queimar o Vitor Pereira. Quem acompanha o CBN Esportes sabe, nunca gostei, Carlão. Tá lembrando aqueles programas de televisão, né, de calouros, né, na boca do forno. Isso 10 ou 1000. Tira o chapéu, não tira o chapéu, vai pro banquinho. Isso, não tira o chapéu pro Vitor Pereira. Que papelão, Carlão. Foi mal. E isso mostra, né, nós falávamos até em off, né, o mundo do futebol é nebuloso, né, obscuro, é complicado, né? Você fala alguma coisa agora aqui, de repente em 5 minutos tudo muda. Então não adianta prometer, é igual o jogador, fala, eu nunca vou jogar nesse clube, aí chama, ao invés de falar o nome do rival, fala rival, isso, né? Uma bobagem, né? Pelo amor de Deus. Júlio Nascimento, até a tarde, quando vamos falar que Palmeiras está 400 milhões de reais mais rico, Julião. Exatamente, e o Real Madrid tá montando o ataque do Hexa aí. Vamos cair nessa ilusão de novo, né? Vamos! Nem terminou a Copa. Vini Rodrigo e nosso Hendrick, que maravilha. Até a tarde, Carlão. Valeu, Pio. Se cuida aí, Vitor Pereira. Cuida da orelha. Pelo amor de Deus, a gente volta às 4. Tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade